Olá, muito boa tarde para você. Nesta quarta-feira, o programa Brasil Cristão está no ar. E eu já convido você a ficar aí com o coração bem aberto, porque hoje promete, né, Fernando? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha no programa Brasil Cristão. É quarta-feira. Quarta-feira. Toda quarta-feira. Nós estamos fazendo uma série que a gente está chamando aqui de Legado. Deus Nosso Senhor usou e tem usado homens e mulheres que já impactaram profundamente a vida da igreja no Brasil, a evangelização da igreja no Brasil. Nós já falamos de Padre Robert de Grandes, já falamos do Padre Dario Bittencourt, já falamos do Padre Emiliano Tardif em processo de beatificação, Padre Emiliano Tardif. Falamos com o Padre Alírio Pedrini, ele participou conosco, foi maravilhoso. E hoje, Drica, de quem nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de uma pessoa assim que para mim é muito cara, né? Um querido, está no caminho aí, ó, no processo de beatificação, é mais um para nós, né, para a Igreja do Brasil, nosso querido, saudoso Padre Léo. É desse aí que nós vamos falar hoje, do legado que ele nos deixou, do seu carisma, da sua missão, do seu exemplo de vida e também dele como um grande pregador que foi e deixou marcas em muitos corações, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Marcas em muitos corações e continua deixando, graças aos meios de comunicação que podem eternizar a pregação do Padre Léo. Tem gente até hoje que procura, né, as TVs dizendo: eu preciso conhecer esse padre que está pregando aí. E aí você fala assim: então, o Padre Léo já está com Cristo na glória, mas ele continua pregando através das TVs católicas. Deus seja louvado. Vamos aproveitar. Deus seja louvado pelas TVs católicas que propiciam você ouvir as pregações do Padre Léo. E a grande pergunta que a gente se faz hoje é: na igreja atual, na minha vida, na sua vida, as lições pregadas e vividas pelo Padre Léo, elas continuam ecoando? Será que eu estou amando como esse homem amou? Será que a simplicidade, a liberdade espiritual vivida e pregada pelo Padre Léo fazem parte da minha vida, fazem parte da nossa vida, Drica? É uma ótima pergunta, né? Quem conheceu o Padre Léo, com certeza percebe, né, na sua vida, se você acompanhou, ouviu, rastros que ele deixou, né? Agora, você que não conheceu vai ter a oportunidade de conhecer hoje aqui no programa Brasil Cristão. Olha que maravilha, né? E você em casa, quer participar conosco? Você conheceu o Padre Léo? Tem algo dele, né? Alguma fala, alguma pregação, alguma história, alguma experiência com ele que quer partilhar conosco e também com quem está em casa nos acompanhando, e tudo isso são testemunhos. Envie para nós então, se você tem uma experiência com o Padre Léo, se você conheceu, né? Hoje é o dia mesmo de você manifestar o seu carinho, o seu amor. 19997169915. Esse é o nosso WhatsApp, está aqui para você enviar sua mensagem, seu testemunho, sua história com o querido Padre Léo, que nós vamos começar, né, Fernando? Eu vou começar perguntando para você, como é que você conheceu o Padre Léo, Fernando? Eu conheci o Padre Léo em Curitiba. Eu sou curitibano, né, e eu me lembro que a Renovação Carismática da Arquidiocese de Curitiba organizou um encontro de carnaval. Aliás, ele é organizado há muitos anos, e lá em Curitiba o carnaval é chamado de Gabaon, né? A maioria do Brasil é Rebanhão, tudo isso. Em Curitiba é Gabaon, há muitos anos já. E o Padre Léo, junto com a Banda Vida, que era a banda que ele tinha, é verdade, o pessoal, a maioria ali de Brusque, daquela região, foi a Curitiba e eles conduziam todo aquele encontro de carnaval. Foi a primeira vez que eu vi o Padre Léo, né? Muito diferente do Padre Léo dos últimos anos, né? O Padre Léo era bem viçoso, bem gordo, tinha um estereótipo bem diferente daquele que a gente viu. Ele era estragado naquela época, ele mesmo dizia isso. De brinco. Estava estragado. Mas sempre foi um pregador com a capacidade, Drica, de apresentar Jesus na sua humanidade. E
tão humano, eu gosto que ele dizia isso, tão humano esse Jesus, que só poderia ser divino. Tão humano, tão perfeito enquanto homem, tão pleno de humanidade, que só podia ser divino. Aquela frase que Jesus, com a qual Jesus é introduzido, né, por Pilatos, eis o homem, eis o homem. De fato, o Padre Léo, isso é uma marca dos deonianos, né? Uma marca da congregação do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus se revelou a nós e ele bate por nós e ele toca as realidades da nossa vida. E o Padre Léo era o pregador de um Jesus que toca a realidade da nossa vida. Ele pregava, né, o coração de Jesus, né? Eu me lembro uma dedicatória que ele me fez em um dos documentos da comunidade Betânia, que dizia assim: minha filha, que a única certeza da sua história seja a ternura do coração de Jesus. Como que então, você conheceu ele? Porque então, o Padre Léo na minha vida, olha, gente, é assim, uma das pessoas mais importantes da minha história, porque graças a ele, hoje eu tenho uma família, né? O meu filho Léo chama Léo por causa do Padre Léo, porque eu estava em missão em São Paulo. Eu era da comunidade Canção Nova, ele apresentava a Tenda do Senhor. Quem lembra da Tenda do Senhor, né? Tinha aquele bonequinho lá, o Miramar. E eu conheci o Felipe, que hoje é meu marido, lá, né? Nesse processo aí de missão. Ele morava lá também, os pais dele eram missionários, estavam em São Paulo. E aí ali aquele relacionamento com o Padre Léo, mas não tão profundo. Via ele quando ele ia apresentar o programa. Em um determinado momento da minha vida, quando de fato eu decidi que eu estava apaixonada pelo meu esposo e meu esposo estava apaixonado por mim, nós queríamos começar um relacionamento, foi o Padre Léo. Eu estava indo para Betânia fazer uma experiência e o Padre Léo me disse: não, se vocês não namorarem, vocês não vão saber se vocês querem casar. Então, já vai namorando. E aí ele só fez o sinal da cruz assim e nós começamos a namorar. Então ele começou esse processo de acompanhamento, né? E aí eu fui para a comunidade Betânia e fiquei 8 meses morando lá na comunidade com ele. Nossa. E aí eu pude ver esse outro lado do Padre Léo, além dos palcos, né, além das pregações. Mas ele teve uma importância muito grande na minha... Eu posso dizer assim que o Padre Léo ele foi uma das pessoas que me ensinou a ser gente de verdade, né? Uhum. Eu tinha uma espiritualidade muito desencarnada, sabe? Essa história de pendurar o tercinho no bolso e rezar todo dia, cumprir as regras e achar que aquilo ali estava santificando. E com o Padre Léo me mostrou que a santidade, ela acontece de baixo para cima. Na minha humanidade, naquilo que é falha em mim, naquilo que é a minha verdade, por pior que ela seja, é onde Deus vai entrar e vai santificar. E isso ele foi me mostrando com a vida que a gente teve em Betânia, mas a gente vai falando disso aqui um pouquinho mais sobre ele, né, ao longo do programa de hoje, mas nós vamos convidar você agora também a experimentar um pouquinho do que era, né, o seu ministério de pregação. Né? Você vai assistir conosco agora um pedacinho, né, de uma das centenas de pregações que ele fez. E essa pregação ele fez aqui, viu, Fernando? Aqui na Associação do Senhor Jesus. Ele passava em todos os lugares, ele acolhia a todos, ele era incrível, né? Então assiste conosco aí. Paulo é o meu autor predileto. Paulo é um sábio, porque essas coisas que ele falou, essas 5 coisas aí, sem querer ou querendo, a gente vai enterrando. Alguma vez na sua vida você já plantou mandioca? Nunca plantou? Eu vou ensinar vocês a plantar mandioca. Era serviço que eu fazia quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Serviço de moleque. Papai fazia as covas, enchia um bornazinho com o ramo, desse tamanho assim, e você enfiava a mão no bornazinho, aqui, pouco maior que esse pedacinho de pau aqui assim. Pouquinha coisa maior. E mais firme também, né? E não é quadrado desse jeito, né? É só para imaginar. Aí você enfiava a mão aqui no bornazinho, joga na cova e faz assim com o pé, ó. Tchuc, pronto. Está plantado. E você vai, tchuc, 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 instantinho.
Você planta aí uma roça inteira de mandioca numa tarde. Mas era meu serviço também, quando eu já tinha lá 10, 11 anos, arrancar mandioca. Aí era dureza. Tinha que encher um piruzinho, aquele carrinho de mão, para tratar das galinhas, das vacas, dos boi de nós. Aí é duro, por quê? Aquela raminha que você plantou, o ramo, né? O ramo, você planta o ramo. Aquilo começa lá dentro a se alastrar. E tem mandioca grande. Tem mandioca aí que dá desse tamanho. Quer dizer, tem muito maior. Uma vez eu vi na televisão um que passava por baixo da casa do homem e saía lá do outro lado. Queria ver arrancar aquela mandioca sem quebrar ela. Para arrancar mandioca com uma criança é duro. Você tinha que vir com enxadão, fofando a terra assim. E aí você vai lá e gruda ali a terra. Aí não sai. E não pode puxar de uma vez que você quebra a mandioca do lá dentro. Aí você fofeia de novo, vai lá, finge que engana a mandioca. E vai indo. Levanta e empurra para fora de novo. Hein? Vai enganando ela, enganando até que arranca de uma vez. É difícil, não é? Pronto. Paulo está dizendo que isso acontece com você e comigo. Uma palavrinha de nada, um acontecimentozinho negativo, e a gente jogou terra por cima. Aí o que acontece? A gente começa a regar aquilo com a palavra má, que eu falei antes. E quando você percebeu, aquilo enraizou de tal forma. Gente, eu não tenho dúvida hoje de dizer para vocês uma coisa. A grande maioria das doenças entra aqui: câncer de tudo quanto é tipo, AIDS, paralisia, tudo quanto é doença. Na sua raiz tem um ressentimento. O ressentimento é terrível, ele é medonho, porque ele faz você fechar a doença dentro de você. E além de fechar a doença dentro de você, faz você reproduzir aqui dentro. Ela vai enraizando no seu corpo, na sua cabeça, na sua inteligência, na sua alma, e depois vai se alastrando para as outras pessoas. Tanto que se você encontrar uma pessoa doente, com uma doença gravíssima, que não tem ressentimento, você sai de lá com vergonha da sua saúde. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que não tem perna, que não tem braço, que está deitado numa caminha lá que é só o osso, e está sorrindo, e está alegre. Você vai visitar um doente para levar uma palavra para aquele doente, você sai de lá com a carapuça enfiada. Que vergonha! Como é que aquela pessoa encontra tanta força? Por quê? Porque ela está doente, mas não tem a doença. O único jeito de você ter a doença é deixando o ressentimento abrir a cova do mandiocá que vai entrando aqui por dentro. Então Paulo está dizendo, isso precisa ser desterrado. O que é que significa a palavra desterrar? Desterrar significa arrancar com as raízes. É a mesma coisa, um mata-pasto, você vai lá e roça ele. Piorou. Se ficou a raiz lá dentro, ele brota agora com mais 4, 5, 6, 10. O único jeito de tirar o mal dentro da gente é ir na... O que a quimioterapia, a radioterapia tenta fazer? Ir lá onde está E quantas vezes os médicos dizem para a gente que eles conseguem tirar? Quantas vezes uma pessoa tem um câncer no útero, no seio, na próstata, no ovário, até no pulmão, e vai lá, faz uma operação, corta o pedaço ou tira, se é um órgão que pode tirar, tira, faz o exame, diz: olha, graças a Deus, está limpinho, não ficou nada. Mas ainda vamos fazer ainda uma sessão, ou 10 sessões de radioterapia para garantir. Aí vai lá e faz aquela sessão, depois faz um exame sofisticado, faz lá uma cintilografia.
pega o exame na mão e diz: graças a Deus, você não tem mais nada. O médico está feliz da vida. E 2 ou 3 anos depois o câncer volta com uma força medonha. Por quê? Porque não tem radioterapia, não tem quimioterapia que chegue à raiz do ressentimento. Esse é o grande problema, o grande drama. Nós precisamos ajudar as pessoas a curarem do ressentimento. Por isso que eu louvo a Deus que esse livro já está em 3ª edição e foi lançado agora, finalzinho do ano passado, para que as pessoas pudessem perceber: meu Deus, como o demônio é terrível. E não sou Padre Léo que estou dizendo, está aí na sua Bíblia. O ressentimento é porta de entrada do demônio em nossa vida. Ora, onde chega o demônio, o que ele leva? Briga, discórdia, separações. Causa número 1 do desquite e do divórcio. Causa número 1 aqui para nós sacerdotes e religiosos, que tem várias religiosos, graças a Deus, vários sacerdotes. Causa número 1 da desistência dos sacerdotes, da desistência das religiosas, chama-se ressentimento. Eu ainda não encontrei um que tenha saído, abandonado a vida religiosa, sem que o coração tivesse ressentido, porque até para a pessoa sair, ela precisa se justificar. Mas eu encontrei um superior que não me acolheu. Porque eu fui muito injustiçado. Porque lá fizeram uma fofoca de mim. A pessoa que não tem ressentimento, tudo que fala dela, ela junta e transforma em adubo e vem mais forte ainda. Jesus falou isso. Se aquilo que falam de você deixa você triste, sabe por que deixa triste? Porque é verdade. Que saudade, hein? Uau. Que coisa maravilhosa. Essa Atual demais. Muito atual, né? Quem não tem ressentimento no coração e por isso está doente, e muitos nem sabem que a causa é o ressentimento. Essa pregação sobre a cura interior era um dos ministérios do Padre Léo. Eu digo para você o seguinte, Drica, eu acredito que talvez uma das maiores contribuições da renovação carismática, é a cura interior. Essa prática de ajudar as pessoas a desenterrar as mandiocas, como o Padre Léo estava falando ali. Porque, de fato, o ressentimento é, como o Padre Léo falou, a porta de entrada para a ação do demônio. E o demônio, ele vem para roubar, matar e destruir. A missão dele é nos impedir de chegar ao nosso fim último. Ele trabalha contra as ações e as disposições da divina providência, como a gente vinha falando. É interessante isso, porque o Padre Léo, qual que era o legado do Padre Léo? Ele trabalhava com jovens dependentes químicos, né? E dependentes mesmo, não só, em Betânia não tem só dependentes químicos, né? Existem outras dependências, né? Afetiva, sexual. E ele ali, Betânia é uma comunidade de acolhimento, não é uma comunidade terapêutica, nada disso. E o Padre Léo sempre reforçava que vício se cura com cura interior. Você não cura vício com remédio, né? Então os meninos, os filhos de Betânia, né? O processo que eles vivem na comunidade de Betânia, que o Padre Léo foi inspirado, claro, por Deus, né? Ele escreveu tudo, todo o processo está escrito, o nome do documento de Betânia chama Em Betânia, né? E ali está descrito por que se vive cada coisa, por que trabalha naquele tempo, naquela hora, por que se come naquele intervalo. E aí ele vai falando dessa cura interior como processo de libertação dos vícios. E você que está nos vendo agora, mãe e pai que tem filhos né, dependentes, sim, a gente já recebeu muitos pedidos de oração, ele trabalhava esse processo de cura interior. Exato. E em cada um deles encontrava-se também um ressentimento. Eu acho interessante a gente explicar para as pessoas, Drica, esse mecanismo humano de vícios e virtudes. Todo hábito, todo ato que você repete, ele se torna um hábito. Se você começar a acordar
todos os dias às 6 horas da manhã, existe uma tendência de que isso se torne habitual. Existe uma tendência, é possível que às vezes até sem o despertador você acorda porque você é habituado. Eu, por exemplo, passei quase 9 anos numa congregação religiosa, nós acordávamos às 5h15 da manhã. E eu lembro que era habitual, às vezes o organismo já fazia com que, mesmo que não tocasse nada, 5h15, despertava. Atos repetidos tornam-se hábitos. Se estes atos são bons, você repete, ele vai formar um bom hábito. Um bom hábito, ele gera virtude. Se o ato que você está fazendo é um ato mau, e você o repete, este ato se torna um hábito, e porque o ato é mau, ele se torna vício. A grande diferença entre a virtude e o vício é que a virtude sempre mantém você livre. E o vício sempre faz de você escravo. Isso é verdade. Sempre faz de você escravo. Então, não existe... Tem gente que fala assim, você não pode ser viciado em algo bom. Não existe vício em coisas boas. Né? Eu sou viciado em ajudar os outros. Nossa, como é um vício que eu tenho. Não, isso não é vício. Porque ajudar os outros é algo que você faz, já se criou um hábito, você tem a virtude de fazer isso, mas a qualquer momento que você quiser, você pode falar assim, hoje eu não vou fazer. Porque a virtude te mantém livre. Ao passo que o vício, a partir do momento que a pessoa é viciada, ela se tornou escrava. Então ela já não domina mais. A sua vontade está enfraquecida, debilitada, de tal modo que ela já se tornou uma marionete nas mãos da própria carne, nas mãos do demônio. E é assim, Fernando, esse processo aí que você está dizendo, a cura interior antecede esse processo. Porque o que levou você a praticar aquilo foi um ato lá no começo. Agora, o que levou você a fazer aquele primeiro ato foi algo que está errado, que está estragado e que precisa de cura interior. Então, é por isso que o Padre Léo, ele falava muito sobre a cura interior, porque ele queria levar o ser humano, e os filhos, né, de Betânia, cada um que chegava perto dele, nós, se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, precisamos da cura interior no nosso coração. É impossível você ser parecido com Jesus sem essa cura interior, porque com essa cura interior você vai curando todos os traumas e a sua vontade vai sendo ordenada, você vai conseguindo amar mais, você vai conseguindo perdoar, você vai conseguindo fazer gestos de caridade, de amor fraterno, você vai se tornando uma pessoa mais alegre, ou seja, você está se parecendo mais com aquilo que Deus te criou. Por isso, nós precisamos de cura interior. E um dos ministérios dele era esse. Tanto, né, de forma geral, mas para casais ele trabalhava essa cura interior. Nós temos outro vídeo do Padre Léo para a gente matar a saudade, né, no nosso coração e também conhecer um pouquinho mais sobre essa forma que ele levava a palavra de Deus, que é única, né, Fernando? Exato. É só dele, né? Vamos assistir mais um. O que é a bondade? Bondade é você se colocar no lugar do outro. Isso é bondade. E se eu não me colocar no lugar do outro, já teve alguém que se colocou no lugar dele e do meu. Foi Jesus Cristo na cruz. Se você não conseguir, Jesus dá uma pista para nós lá na cruz. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que faz. O que é bom? Bom não é alguém que faz o bem para o outro. Isso aí pode fazer até por interesses econômicos, filantrópicos. Filantropia não tem nada a ver com bondade. A própria palavra já diz, filantropos, gostar da pessoa, fazer o bem pelo bem. Bondade, eu me colocar no lugar do outro. Será que eu tenho colocado? Sabe por que fala para colocar no lugar do outro? Porque o único jeito de você entender como é que a pessoa está vendo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Esse rapaz que é sério, vou conversar com ele. Como é seu nome? Marco. Não, vamos mudar. Segura a minha reza e me dá esse negocinho. Marco aqui na minha frente, eu estou na frente do Marco. Marco, o que você está vendo na minha mão esquerda? Uma Bíblia. Tem certeza? Você está vendo a Bíblia?
O Marco está vendo a Bíblia? E eu estou vendo a Bíblia? Não estou. Aqui é onde está esse meu dedão, que você na televisão está vendo, porque eu estou vendo eu no retrovisor ali. Aqui onde eu estou batendo com o dedo, eu não estou vendo. Quem vê? O Marco. E aqui é onde está escrito Bíblia, mensagem de Deus, o Marco está vendo? Quem está vendo? Eu estou vendo. Bondade é colocar-se no lugar do outro, porque o ponto de vista é diferente. Se eu me coloco só aqui, eu vou dizer para ele, eu sou a anta. E ele diz, anta é o Senhor. Imagine que eu tivesse pintado essa Bíblia aqui de verde. Aqui ele tem azul e roxo. Eu ia dizer, que cor é a Bíblia? Ele ia dizer azul e roxo. Eu ia dizer, era verde. O Senhor é caolho. Não é isso que nós fazemos com a vida. Marido, antes de brigar com a mulher, coloque-se no lugar dela. Mulher, antes de brigar com o marido, coloque-se no lugar dele. Por que será que essa pessoa reagiu desse jeito? Meu Deus do céu, há um princípio jurídico que ensina o benefício da dúvida. Cada pessoa é inocente até que se prove o contrário, pois através dos grandes meios de comunicação no Brasil, cada pessoa é culpada até que se prove o contrário. É um absurdo. Hoje, se eu proclamar aqui, porque, meus irmãos, Jesus Cristo curou uma pessoa, um paralítico que saiu andando, a começar de muitos padres e bispos vão dizer, só acredito se tiver um documento na minha mão. Agora, se alguém fizer um comentário qualquer sobre a vida de qualquer pessoa, só de insinuar, sai todo mundo comentando, falaram isso mesmo, falaram, é isso aí. Hoje nós chegamos num nível em que o bem nós precisamos provar e comprovar, e o mal vai se alastrando, porque o mal tem força própria. Por quê? Porque cada um de nós nos transformamos em semeadores do inferno. Isso é terrível. Nós precisamos virar esse disco. É o mal que precisa provar e comprovar e ser arrancado? O bem é maior. Mas eu só vou conseguir me colocar no lugar do Marcos. Agora vem cá, Marcos. Agora é sua vez de vir até mim. Deixa sua Bíblia lá. Eu só vou me colocar no lugar do Marcos, e o Marcos colocar-se no meu lugar, quando a gente for compassivo. Não está escrito aí? E o que é compassivo? Perna esquerda para frente. Compassivo é andar no mesmo passo. Ou se nós dois fosse dançar, eu não ia escolher você para dançar comigo. Obrigado. É você ir no mesmo compasso. Eu só vou conseguir me colocar no lugar do outro na medida em que eu conseguir caminhar com o outro. Então é preciso ser bondoso e O que é ser compassivo? Andar no mesmo. Às vezes a pessoa está lá na frente e aí fica criticando o outro que ficou lá atrás. Tenha humildade de andar junto. Tenha humildade de caminhar junto. Mas só caminha junto quem tem uma meta comum, quem tem um alvo comum, quem tem um objetivo. Porque marido e mulher vai conseguir viver 10, 20 ou 30 anos juntos se tiver uma meta, um objetivo. Amar, já dizia Exupéry, Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, Terra dos Homens. Ele escreveu livros espetaculares. Exupéry dizia, amar não é ficar olhando um para o outro. Amar é os dois olharem na mesma direção. Que coisa linda, hein? Marido e mulher, vocês precisam olhar na direção do céu. Hoje não se olha mais. Hoje fica olhando um para o outro para ver defeito do outro, para justificar. Ah, sabe por que eu fiz isso? Porque você aquele dia, lembra daquele dia que nós estávamos naquele dia? Você pensa que eu esqueci aquilo? Está entalado, cara. Eu não aguento mais. Nós ficamos olhando um na cara do outro para jogar. Ah, eu fiz isso porque você fez isso. Eu traí porque você traiu. Paguei na mesma moeda. Não. Compassivo. Andar no mesmo
passo. Ninguém de nós vai conseguir ser bondoso. Ninguém de nós vai conseguir ser compassivo. Terceira qualidade, se não aprender a perdoar. E por que eu tenho que perdoar? O que significa a palavra perdoar? É dar-me de novo. Eu briguei com o Marcos. Eu não me coloquei no lugar dele, ele brigou comigo. Nós não fomos mais compassivos, ele foi para lá e eu fui para cá. Pois agora é hora de perdoar. E perdoar é, eu me dou de novo a você, Marcos, como meu irmão, como sua esposa, como seu marido, como sua mãe, como seu filho. E você se dá a mim de novo. Por completo. Perímetro urbano, a cidade inteira. Perfazer, perfeito, percurso. Perdoar é dar-se por completo. Eu me dou a você, você se dá a mim. Tudo isso é impossível se você não experimentar aquele que deu para nós e continua dando a grande aula de cura interior, lá maior, a grande aula de cura interior. Se você quer aprender a cura do ressentimento, você precisa aprender a olhar para um único lugar, para uma única pessoa. Se você quer aprender de fato a ser bondoso, compassivo, aprender a perdoar, não tem outro caminho. Meu Deus. Não tem outro caminho, né? Foi isso que nós ouvimos agora do Padre Léo, é o legado que ele nos deixou. O Padre Léo deixou para nós, para a Igreja do Brasil, um legado de amor e verdade. Né? Ele era extremamente verdadeiro nas coisas que ele falava, que ele pregava, que ele denunciava. E ele também, nessa verdade, ele fazia isso com muito amor. E ele também era alguém que amava muito. Por isso, ele era incomodado com os corações feridos. Por isso ele tinha essa sede de que os corações fossem curados. Porque ele sabe que uma pessoa só consegue amar se tiver um coração curado, só vai ser livre se tiver um coração curado, só vai perdoar se tiver um coração curado. Padre Léo, Drica, ele revolucionou, eu não tenho outra palavra, para mim é isso, o modo da igreja expor a boa notícia, o evangelho. Nós estamos acostumados a receber a catequese nas nossas paróquias, desculpe, mas é de modo enfadonho, né? Como se estivesse numa sala de aula. A pessoa que está ali ensinando a fé para você é a tia, é a professora, né? Sabe? E o Padre Léo tomava um texto da Sagrada Escritura e conseguia pegar palavra por palavra, aí vem o dom de sabedoria, né? A capacidade de sapere, saborear. Ele pegava aquela palavra, destrinchava aquela palavra, traduzia ela com analogias, com exemplos. Gente, o grande pregador, o grande missionário do Pai, que nós falávamos ontem, é Jesus. Jesus pregava exatamente desse jeito. O Padre Léo usava a metodologia do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, olha, como eu vou explicar para você como é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Veja como é exatamente a mesma coisa que ele fez aqui. Nós vimos ele falar de plantar mandioca e depois fazer ali a troca, ao ponto de vista, falando. Então, ele conseguia trazer toda a teologia, né, na sua complexidade, para a vida da Dona Maria, que está ali cuidando da sua roça, das suas galinhas. E ele também falava com a pessoa mais simples, mas ele também tocava os corações dos grandes intelectuais. Não é? Ele atingia todos. E isso que nós vimos ali, Fernando, é algo que o Padre Léo vivia na sua vida. Né? Na sua vida em Betânia, a vida do Padre Léo, a casa do Padre Léo é em Betânia, né? Era em Betânia, na comunidade de Betânia, de Santa Catarina, na cidade de São João Batista, pertinho ali de Brusque, de Joinville, ali, né? Fica ali. E ali é a comunidade de Betânia, São João Batista. E no meio dos filhos de Betânia, dos consagrados de Betânia, esse perdão, esse jeito que ele está falando ali, que você precisa respeitar o ponto de vista do outro, a bondade de se colocar no lugar do outro, ele vivia isso em Betânia. Era algo assim impressionante como ele lidava
com a miséria humana, com o pecado, como ele transcendia a pessoa, ele sempre olhava além. Sempre. Padre Léo tinha um olhar além para todas as pessoas que se aproximavam. Ele nunca olhava uma pessoa a partir do seu erro, ou a partir do seu pecado, ou a partir da sua aparência e coisas assim. Você vê que bondade e compassividade, como realmente, né, para que eu possa agir de misericórdia para com o outro, eu preciso ser capaz de me colocar no lugar do outro, tentar experimentar as circunstâncias, os porquês, né? E o Padre Léo não fazia isso para passar a mão na cabeça e dizer não aconteceu nada, você não errou. Não, né? Muito pelo contrário. Eu falava isso com a Drica enquanto a gente preparava hoje esse programa. O Padre Léo impressiona porque ele, esse homem com essa pregação tão terra, tão colocada nas coisas e ao mesmo tempo, graças a Deus, de uma fidelidade à verdade. Sim. Impressionante, né, Drica? Eu queria que ele estivesse hoje aqui, nesses tempos que a gente está vivendo, aí, tanta coisa, né? Corda para lá, corda para cá. Achei tão profético, ele ia né? arrebentar. Você vê, você viu a pregação, um dado momento da pregação, profeticamente, esse trecho nós colocamos hoje, ele falou, né? Que infelizmente na mídia por aí, você primeiro acusa, condena né? E depois vai... Nós estamos vendo isso exatamente. Estamos vendo isso exatamente agora. Muito atual. E o Padre Léo, ele conseguia transcender. Olha para você ver como que Deus é, né? Antes, ele mesmo conta o testemunho dele. Antes ele fumava, ele bebia, ele exageradamente, né? Ele tinha os vícios. Ele, quando sentiu o seu chamado para o sacerdócio, ele estava ali raspando a droga ali, né? Com um papelzinho ali. E ele se viu então, fazendo a purificação lá da patena, né? Então, ele experimentou, eu acredito que Deus permitiu que ele experimentasse todas essas coisas para colher esses meninos, né? Quando ele criou Betânia, não foi à toa que ele criou Betânia com o nome de Betânia, a gente também falava sobre isso, né? Ele dizia, em Betânia, Betânia significa a casa do pobre, né? E Betânia é o lugar onde Jesus ia, onde estavam os amigos de Jesus. Quem morava em Betânia lá na Bíblia? Né? Quem Jesus ia visitar em Betânia, Fernando? Um leproso, uma prostituta e uma doidinha. Eu chamo a Marta de doidinha. Aquela mulher atarefada, corrida, né? Tiveram suas vidas transformadas por Jesus, mas exatamente. Essa foi... Quando Jesus os encontra, essa era a situação deles. Exatamente. Então, Betânia agora existe para acolher cada um como se fosse o próprio Cristo. Esse é o lema de Betânia. Acolher cada um como se fosse o próprio Cristo. Então, o Cristo que vem aqui em Betânia, ele precisa estar entre amigos. Ele precisa ser amado. A gente precisa passar lá o perfume no pé dele, precisa servir ele, precisa ser amigo dele. E é ali nesse ambiente que a gente vai sendo curado. Gostava de ver o Padre Léo dizer de como essas pessoas chegavam em Betânia desfigurados, né? Eu lembro numa pregação dele usando Isaías 53, falando de Jesus, dizendo, tão desfigurado estava que perdera a aparência humana. Ele diz, eu sei exatamente o que é isso quando eu acolho e vejo que não tem dentes. É a primeira característica, até ele falava. Não tem dentes, não tem a pessoa vem toda arrebentada. E no processo de Betânia... A pessoa vai ficando bonita. A pessoa vai se curando, ela vai se libertando, ela vai ficando bonita. Os dentes, aí manda arrumar, né? Claro, Betânia também tem esse trabalho. Manda arrumar os dentes, aí começa a sorrir, aquele sorriso bonito, brilhoso. Tanto que o Cristo de Betânia é um rosto assim estilizado, não tem um rosto mesmo, porque nesse rosto cabe o rosto de cada um de nós. Né, que também somos leprosos, que também às vezes nos prostituímos no sentido de amar outras coisas senão Deus, né? Enfim, tem mensagem aqui com a gente hoje, vamos ler mensagem, senão a gente não para de falar aqui. Lilian Andrade, ele não só foi uma bênção, ele continua sendo, amém, amém mesmo. Deus abençoe vocês e continuem firmes. Amém, Lilian. Inácio, boa tarde, sou Inácio de Sátiro Dias, na Bahia, sou sócio e sempre assisto o programa Brasil Cristão. O saudoso grande Padre Léo foi um profeta para os tempos atuais, com suas pregações, que quem assistia pela TV Canção Nova sentia a unção do Espírito Santo de verdade. Breve vamos ter a alegria de ter mais um santo nos altares da Igreja do Brasil. É verdade, Inácio, né? É isso que nós queremos. Ele está em processo de beatificação. Graças a Deus ele pregou muito na Canção Nova, pregou muito aqui na Rede Século XXI.
A gente É tem verdade. mostrado essas pregações, né? É verdade. Gente, vamos fazer um intervalo. Quando a gente voltar, a gente lê mais mensagens, tá bom? Continue enviando aí a sua experiência com o Padre Léo. Já já a gente volta.